Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui falando sobre a prisão em flagrante. Hoje nós vamos falar sobre a formalização do auto de prisão em flagrante. Então eu espero vocês. Bom, a formalização do auto de prisão em flagrante é feita pelo delegado, né? Chegou um cidadão preso, né? Pelos policiais, leva até a delegacia. O que é que o delegado de polícia tem que fazer? Ele tem que homologar a prisão, desde que a prisão, né, esteja lá dentre os requisitos dispostos na lei, né? Caso contrário, a prisão será relaxada, tá? O delegado, se ele estiver sozinho na delegacia, ele vai pegar qualquer do povo ali para digitar, mas deve ser feito ali o auto de prisão em flagrante. Se esse auto de prisão em flagrante for feito por um escrivão e não por um delegado, isso pode gerar uma nulidade relativa, mas pode gerar uma nulidade, porque a autoridade, né, de realizar, na verdade a autoridade não, a competência de se fazer esse auto de prisão em flagrante, se lavrar, né, como se chama, o auto de prisão em flagrante é do delegado de polícia e não do escrivão. Então é o delegado de polícia que deve fazê-lo, tá? Após o recebimento do preso, né, na delegacia, o delegado de polícia ele vai ter que comunicar a prisão ao juiz, ao promotor, né, ao advogado da parte. Se ele não indicar nenhum advogado, deverá indicar posteriormente a defensoria, e também, imprescindivelmente, ele irá comunicar essa prisão à família do preso. Essa prisão ela não é comunicada 24 horas depois, ela é comunicada de forma imediata. Ele tem que entrar em contato com a família do preso e informar da realização da prisão. Bom, o interrogatório propriamente dito, colhido pelo delegado de polícia, né, será feito na seguinte ordem. Primeiro, ele irá ouvir o condutor do suspeito, né, do flagranteado, certo? Ou seja, os policiais. Primeiro serão ouvidos policiais. Posteriormente, será ouvido as testemunhas, né? Seja as testemunhas que presenciou o fato, seja as testemunhas de apresentação. Quais seriam essas testemunhas? As testemunhas que não presenciaram o fato, mas estão ali na delegacia e elas irão ser ouvidas, certo? Pelo menos para assinar, né? Alguma coisa que elas não sabem dizer nada sobre a situação, não presenciaram. Mas, enfim, o código fala assim. Logo após será o interrogatório da vítima, né? E nesse caso, a vítima deve prestar o seu depoimento de forma clara, né, e objetiva. O delegado, ele deve cuidar, né, para fazer aquela incomunicabilidade entre a vítima, o suspeito e as testemunhas, né? Eles devem ser ouvidos de forma separada, né? E individualmente. Isso aí está previsto e deve ser respeitado. E por fim, ele vai ouvir quem? O suspeito, lógico, né? O flagranteado, o preso em flagrante, que irá dar lá a sua versão dos fatos, de como tudo ocorreu, né? E fazer ali a sua autodefesa, né? A sua melhor defesa, se puder. É obrigatória a presença do advogado nesse interrogatório em sede de delegacia? Não, não é obrigatório, porém, é uma prerrogativa do acusado e ele poderá, sim, se fazer presente com um advogado, né, para representar ali os seus direitos, né? E aí, o que é que acontece? O advogado, ele tem o direito de previamente conversar com o seu cliente, né? E orientar da melhor forma como é que ele deve conversar lá com o delegado e tal coisa. Mas o advogado,
ele não pode intervir no depoimento, né? O delegado está aqui fazendo perguntas, excelência, pela ordem. Isso não é possível em sede policial. Ele tem que ficar lá caladinho, não pode intervir nada, vai lá só para resguardar os direitos do seu cliente, né? Mas fica quietinho. Só tem o direito mesmo de audiência prévia com o preso. Bom, ao final, né, desses depoimentos aí, testemunha, vítima, condutor, réu, o delegado irá colher as assinaturas, né, de cada um. Caso exista alguém que não saiba assinar, né, analfabeto, a assinatura será a rogo, né, uma outra pessoa irá assinar a rogo de fulano de tal, né. Esse é o procedimento. O réu, ele será recolhido à prisão. Coitado. Coitado não, né? Enfim, ele será recolhido à prisão e, nesse caso, ele receberá, posteriormente, no prazo de 24 horas, ele vai receber a nota de culpa. E lá, a nota de culpa tem que conter o nome dos condutores, as pessoas que fizeram a sua apreensão e levaram até a delegacia. Tem que ter o nome das testemunhas, né, a identificação das testemunhas, e também tem que ter o tipo de crime ao qual ele está respondendo. Bom, feito isso, o delegado de polícia, ele irá novamente, né, encaminhar agora dessa vez o auto de prisão em flagrante e comunicar mais uma vez a prisão realizada ao juiz, ao promotor, e caso o acusado, né, não tenha advogado, irá comunicar à defensoria, certo? Recebendo esse auto de prisão em flagrante, o juiz, ele tem 3 possibilidades que ele poderá fazer, né? Ou ele relaxa a prisão, se ela for ilegal, ou ele concede a liberdade provisória, ou ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, são essas 3 possibilidades que o juiz tem a fazer quando recebe o auto de prisão em flagrante. Relaxa a prisão, se for ilegal, concede a liberdade provisória ou converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Bom, contra o relaxamento da prisão, caso o juiz relaxe por entender ser ilegal, né? Cabe algum recurso? Cabe o recurso em sentido estrito ao tribunal, porém, se ele manter a prisão, aí não cabe nenhum tipo de recurso. O que cabe é uma ação autônoma, né, que é o HC, o habeas corpus, né? O advogado do autor entra com uma ação autônoma, conhecida como habeas corpus, e aí pede a liberdade do cidadão, né, a liberdade provisória. Por fim, se faz importante fazer uma diferenciação entre relaxamento de prisão e liberdade provisória. Como eu falei para vocês, o relaxamento da prisão se dá quando houver uma prisão ilegal, ou seja, ela foi realizada em desconformidade com o Código de Processo Penal. Nesse caso, o juiz, obrigatoriamente, ele tem que relaxar essa prisão, e o termo usado é esse mesmo, é relaxamento de prisão. Já a liberdade provisória, ela é concedida quando houve um flagrante legal, uma prisão em flagrante legal. E nesse caso, o advogado ou o próprio juiz, né, o advogado entra com a ação autônoma de habeas corpus, ou o juiz, recebendo o auto de prisão em flagrante, irá conceder a liberdade provisória, desde que o cidadão, né, o autor da ação, o suspeito, ele tenha aí o direito a responder em liberdade. Caso contrário, o juiz, ele pode ainda relaxar a prisão e converter, na verdade, e decretar a prisão preventiva. Meio louco isso, né? Porque o relaxamento da prisão é quando a prisão é ilegal. Mas aí pode decretar uma preventiva? Pode. Quando ele identificar, né, que mesmo a prisão sendo ilegal, o cidadão, né, existem indícios de autoria e materialidade que ele cometeu aquele crime, né, e para resguardar
a aplicação da lei penal, ele pode relaxar a prisão e decretar uma preventiva, e aí a situação continua a mesma e ele continua preso. Mais uma observação é com relação à liberdade provisória. Ela só poderá ser concedida em caso de prisão em flagrante delito. Por quê? Se for uma prisão temporária, não se pode falar em liberdade provisória, certo? E se for uma prisão preventiva, não se pode falar em liberdade provisória e sim em revogação da prisão. Na liberdade temporária, a pessoa é presa pelo prazo de 5 dias, podendo prorrogar o prazo por mais 5. Acabou o prazo, a pessoa tem que obrigatoriamente ser posta em liberdade. E na preventiva não existe um prazo, né, mínimo para o cumprimento dessa prisão. Caso o juiz entenda que não há mais necessidade de manter esse cidadão preso preventivamente, então aí ele vai revogar a prisão. Ele não vai conceder liberdade provisória, ele vai revogar, então tem que ficar bem atento a esses termos. A liberdade provisória só é concedida em sede de prisão em flagrante. A temporária não cabe liberdade provisória, porque acabando seu prazo, ele estará solto. E a preventiva só revogação, não se fala em prisão, liberdade provisória. É somente a revogação da prisão realizada legalmente. E é isso, gente. Olha, vou finalizar aqui esse tópico, tá? A gente vai dar continuidade falando sobre essa liberdade provisória. Ainda tem muita coisa para ser falada, mas para o vídeo não ficar muito extenso, muito grande para vocês assistirem, eu vou finalizar aqui, vou dar um time, um corte, e aí depois eu volto para conversar um pouquinho mais com vocês. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, né? Assistam todos, por favor, e contem sempre comigo. Bons estudos e até já!